Olá a todos os irmãos que ainda não cumprimentei e graças a Deus por podermos estar aqui. Eu queria fazer uma breve oração e podemos fazê-la assim mesmo, porque Deus está a escutar aquilo que estamos aqui a fazer e escuta cada um de nós. Pela nossa irmã Rafaela e o Petros, porque eles estão muito, muito próximos de participar do milagre da vida, de ter agora um bebê. Assim que Deus possa estar com eles, que eles possam estar bem, que a Luísa em breve possa estar aqui no nosso meio e desfrutar dos nossos carinhos e nós, claro, desfrutar da Luísa. Tenho alguma pena que realmente a Rafaela particularmente não esteja aqui agora, porque esta ilustração que eu gostaria de partilhar é muito especial para todas as mulheres que têm ou já tiveram uma criança no ventre. E é também especial para todos aqueles que têm filhos e sabem o que é esperar o nascimento de uma criança. No ventre da sua mãe estavam 2 bebés. E o primeiro bebé pergunta ao outro: acreditas na vida depois do nascimento? E o segundo bebé responde: claro que sim. Tem de haver alguma coisa depois do nascimento. Talvez estamos aqui para nos prepararmos para aquilo que vem depois, para uma vida nova. E o primeiro bebé diz: isso é um disparate. Não existe vida depois do nascimento. Como seria essa vida? Não sei, responde o segundo, mas deve haver mais luz do que a luz que há aqui. Talvez possamos caminhar com as nossas próprias pernas. Talvez possamos comer com a nossa própria boca. E o outro bebé diz: isso é um disparate. Absurdo! Como é que vamos caminhar com as nossas próprias pernas? Comer com a boca, isso é ridículo. Toda a gente sabe que o que fornece a nossa nutrição, o alimento, é o cordão umbilical. Olha, está aqui. Olha o cordão umbilical. A vida depois do nascimento não existe. O cordão umbilical é muito curto. Como é que vamos sair daqui? Isso é um disparate. O segundo bebé mantém a sua posição. Não, eu acho que existe alguma coisa para lá do nascimento. E talvez seja muito diferente do que é aqui. E o primeiro bebé diz assim: olha, vou-te dar uma prova. Nunca ninguém voltou depois do nascimento. Todos os bebés que nascem não voltam aqui para dentro. Nascemos e acabou, já está, é isto. Não há mais nada. Bem, não sei, disse o outro gêmeo. Certamente, quando nascermos, vamos poder finalmente ver a mãe. E ela vai cuidar de nós. E o primeiro bebé diz: mãe, mas tu acreditas nessas invenções, mãe? Acreditas numa mãe? Onde é que está a tua mãe? E o segundo bebé diz, com muita paciência: ela está à nossa volta. Nós vivemos nela. E sem ela, o nosso mundo não existiria. Eu não a vejo. Portanto, é lógico, ela não existe. E o primeiro bebé responde: às vezes, quando eu estou em silêncio, muito calmo, muito sossegado,
eu consigo ouvi-la. Eu consigo entendê-la. Eu acredito que existe sim uma vida para além do nascimento. E portanto, hoje estamos aqui para nos preparar para quando essa vida chegar. Quando uma mãe sabe que tem uma criança no seu ventre, ela faz planos. Ela prepara um quarto. Ela começa a preparar umas roupinhas. Ela começa a imaginar o futuro daquela criança. E ela imagina que a vida daquela criança vai ser maravilhosa. E que ela vai desfrutar da presença da criança. E a criança vai desfrutar da presença dela. E que juntos vão fazer coisas incríveis. E quando este bebê nasce, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não se consegue sustentar, não consegue comer nem sequer sozinho. E mesmo assim, esta mãe e o seu pai amam-no com loucura, com intensidade. O Salmo 139, no versículo 13, diz assim: porque tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Deus conhecia-nos antes sequer de nós termos consciência de quem éramos. Ele amou-nos antes de nós sabermos sequer o que é amar. E o amor de Deus é muito maior que o amor de uma mãe. E as mães que estão aqui entendem isto. O amor de Deus é muito maior que o amor de uma mãe. Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Aos 10 anos, o filho ignora os conselhos da mãe. Ele desobedece e sofre consequências. Não pegues nisso. Vai. Pronto, já fez asneira, já queimou, já caiu, já machucou o joelho, já está arranhado. A dor do filho, estas dores que os filhos sentem quando caem, quando batem o braço, a perna, esta dor não é prova de ausência de amor dos pais. Esta dor é prova de que a liberdade traz consequências. Aos 15 anos ele faz muitas escolhas erradas. A mãe avisa, o pai sofre, mas quando o filho volta arrependido, a mãe afasta-o e diz: sai. Não. O que é que ela faz? Abraça. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 20, podemos ler assim: vinha ele ainda longe, quando o seu pai o viu, e, movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho tinha ido embora. Aquele filho tinha deixado o coração do pai completamente quebrado. E o pai, ainda estava o filho longe, lançou-se a correr para ele, em loucura. Este é o coração de Deus. Pensem nas histórias, aquelas histórias dos filmes, dos livros, onde alguém bebe uma poção de amor para ficar apaixonado por outra pessoa. Há muitas histórias assim. Há uma lenda muito antiga que é a lenda de Tristão e Isolda. É uma lenda celta. Há uma poção de amor que força dois corações a apaixonarem-se. Mas que valor tem um amor que não foi escolhido? Deus não quer um amor assim. Não quer um amor de poção, um amor que é imposto. Ele quer um amor que nasce de um coração livre, um coração que faz as suas escolhas. Um amor forçado pode parecer intenso, mas não é justo. Não há decisão, não há entrega voluntária, não há caráter envolvido. Deus podia ter criado cada um de nós que estamos aqui
para o amar. Nós podíamos ter nascido todos programados para imediatamente amar a Deus, mas não. Ele escolheu criar seres livres. Porque o amor verdadeiro, o autêntico, ele exige uma escolha, ele exige uma entrega. Ele não funciona com poções mágicas. O amor verdadeiro exige algo que todos nós valorizamos acima de tudo: a liberdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Ele não forçou o seu Filho a ninguém. Ele não disse: olha, aqui és obrigado, tem que ser assim. Não, Ele deu. Ele não força. Se Deus retirasse o livre-arbítrio, retiraria também a possibilidade de nós amarmos. E eu posso escolher estar aqui hoje e falar sobre Deus. E outro pode escolher estar hoje a ferir a outra pessoa. A bater, a roubar, a matar. São escolhas, somos livres. E não é culpa de Deus, não. É o resultado de sermos livres. É o lado doloroso da liberdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. E alguns disseram, e ainda dizem hoje, isso não é para mim. Mas pensem num pai que vê o filho caminhar para o erro. O que é que ele diz? Não vás por aí. Eu já vi esse caminho. Eu conheço esse caminho. Eu já estive aí. Ele não faz isto por ego. Ele não diz isto porque quer controlar o filho. Ele faz isto por amor. E nós, se somos imperfeitos e temos paciência para fazer isto com os nossos filhos, quanto mais Deus. Um pai tira um brinquedo, coloca de castigo, impõe limites, não porque tem prazer em ver o sofrimento do filho, mas para formar o caráter do filho. Há muitos anos, devia ter a idade do meu filho Isaac agora. Eu devia ter 7, 8 anos. Eu fiz uma asneira, peguei naqueles isqueiros do carro, aqueles isqueiros elétricos, e estava a brincar com aquilo, peguei no isqueiro e queimei o estofo do assento do carro do meu pai. Escondo tudo no lugar, não digo nada a ninguém. Na altura a gente podia sentar no banco da frente sem cinto. Fiquei assim, tapei aquilo, não disse nada. E fui com a minha mãe para um lugar que alguns irmãos conhecem, Oliveira de Frades, passar uns dias, e numa chamada telefónica eu pedi ao meu pai para me trazer alguma coisa, não lembro o que era um brinquedo, uma coisa que eu tinha lá. E ele disse que sim. Quando chegou vinha de mãos vazias. Eu perguntei pelo brinquedo. E ele chamou-me ao carro, apontou para a asneira e disse: quem fez aquilo? Eu não tinha como dizer que não fui eu, não é? E aquilo foi uma lição para mim. O Senhor corrige o que ama, diz a palavra de Deus em Hebreus. E também nos alerta, e prestem muita atenção na passagem que eu vou ler agora. Todos conhecem esta passagem, tenho quase a certeza que todos conhecem, mas às vezes as palavras passam-nos um pouco ao lado e não meditamos bem naquilo que está ali escrito. Prestem bem atenção no zelo, no fervor com que Jesus diz estas palavras, porque são palavras de um pai muito zeloso, muito amoroso pelos seus filhos. Marcos, capítulo 9, versículo 42. Prestem muita atenção. Mas todo aquele que fizer cair em pecado algum destes pequeninos que creem em mim, Jesus diz agora algo muito marcante, muito forte.
Melhor seria que atirassem essa pessoa ao mar com uma pedra do moinho atada ao pescoço. Foi Jesus que disse isto. Uau, é forte. Imaginem um pai dizer isso a alguém por causa da sua filhinha. Olha, se tu fazes mal à minha filha, se ela sofrer por tua causa, melhor seria que te atassem uma pedra ao pescoço e te lançassem ao mar. Isto é duro? É duro. É. Mas isto prova o amor, o zelo que eu tenho pela minha filha. Deus tem este amor, este zelo por nós. Deus tem este amor por nós, irmãos. Deus protege os seus filhos e Ele leva o amor muito, mas muito a sério. Imaginem aqueles 2 bebés que falamos no início, que estão no ventre da mãe a ter aquela conversa. Um deles diz: eu não vejo a mãe. Então se eu não vejo, ela não existe. E o outro diz: estamos aqui a ser preparados. Estamos a ser preparados para algo que vem depois do nascimento. E eu acredito, eu consigo ouvi-la. Talvez hoje possa haver aqui alguém assim. Talvez aqui, no meio dos que estamos convencidos da nossa fé, haja alguém que vive num mundo que parece apertado, um mundo que parece que é só uma parede escura, um mundo que não dá mais alegria, mais felicidade, e pergunta: se Deus existe, onde está Ele? O bebê também não via a sua mãe, e ele estava dentro dela, mas na sua mãe ele nunca poderia estar, e não conseguiria dar-se conta da existência da mãe, mas vivia nela, respirava por causa dela, e era alimentado por causa dela. Há momentos em que Deus parece silencioso. Parece que perguntamos e não responde. Mas o silêncio não é ausência. Pensa num pai que o filho ignora, que o filho responde mal, que o filho fere com palavras, que o filho se afasta. Mas quando ele regressa, o coração do pai galopa a uma velocidade tremenda. E ele corre para o filho a dizer: ainda és meu. E abraça e beija e ama aquele filho. E foi isso que Jesus revelou quando contou a história do filho pródigo. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não há frieza no nosso Pai. Há lágrimas. E há uma corrida de alegria e há um abraço quando nós voltamos para Ele. Talvez alguém ainda pergunte: e o mal? E a dor? E as escolhas erradas? Sim, o livre-arbítrio dá-nos tudo isso. Mas sem liberdade não poderia haver amor. Só poderíamos funcionar com pulsões mágicas. E esse amor não é verdadeiro. Deus não quer servos forçados. Ele quer filhos que escolhem voltar para Ele. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de o procurar, Ele já o tinha procurado. Antes de o conhecer, Ele já o conhecia. E antes de o amar, Ele já o amava. Se alguém pensa que se sente indigno aqui, que pensa: eu já fui longe demais, não há volta atrás, ouçam com atenção. Uma mãe imperfeita abraça o filho que a ignora, quanto mais um Deus perfeito. Se um pai humano sofre em silêncio à procura de um filho para que ele volte, quanto mais o nosso Pai do céu. Se um pai humano sofre em silêncio, Deus não sofre com as nossas escolhas e não se alegra com a nossa decisão de voltar para Ele.
Deus não está à espera para condenar, Ele está à espera para nos abraçar. E talvez hoje seja o momento de perceber que este mundo não é o destino final. Não é o ventre da mãe. Há vida para lá do nascimento. Pode ser que seja só um ventre em que estamos a ser preparados, porque Jesus diz-nos com muita clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou uma opção. Ele diz, eu sou o caminho. Como um pai que já viu o precipício e chama pelo seu filho. Diz, eu já vi isso. Volta, porque vai doer. Hoje a decisão não é sobre religião, é sobre uma relação com Deus. Não é sobre medo, é sobre amor. E os braços de Deus continuam abertos para nós. A pergunta final, e desculpem que eu já me alonguei um pouco, a pergunta final é, será que Deus me ama? A pergunta final não é será que Deus me ama? A pergunta final é, vais escolher responder a esse amor? Vais escolher responder a esse amor? Pergunta para dentro de ti mesmo. Tu, meu irmão, que já entregaste a tua vida. Tu que ainda não entregaste a tua vida a Deus. Pergunta. Vais escolher responder a esse amor? Porque Ele é livre. Deus já escolheu. Obrigado.